dia a todos. Estão me ouvindo bem? Eu comecei a minha carreira com desenvolvimento. Então, eu tive bastante experiência com desenvolvimento, metodologias, passei por todo esse ciclo aí de inovação em termos de metodologia de desenvolvimento. E nos últimos anos, eu ocupei essa posição na Abril na área de operações. Então, eu acho que eu tenho uma visão ampla, né, de como pensa tanto o pessoal que desenvolve, quanto o pessoal que está lá na operação, no dia a dia, para deixar esses sistemas no ar. Uma operação que, tipicamente, numa empresa como a Abril, é uma operação 24/7. Tá? Então, eu vou tentar aqui mostrar um pouco o outro lado do desenvolvimento ágil, porque eu acho que é mais comum a gente ouvir falar em desenvolvimento ágil, né, relacionado à metodologia de desenvolvimento, desenvolvedores. Só que como que isso reflete numa estrutura onde você tem que manter esses produtos no ar, e não é apenas um produto, são muitos produtos. Então, vou tentar passar um pouco dessa visão de como a gente pode aplicar alguns desses conceitos para a parte de operação também, dentro da corporação. Então, eu coloquei 2 slides aqui sobre o Grupo Abril, para a gente ter uma ideia de dimensão, do tamanho das coisas que a gente está falando. Então, o Grupo Abril, acho que todo mundo conhece, tanto na parte de comunicação e educação, 9.000 colaboradores, 52 revistas, 4 milhões de assinantes. Uma coisa diferenciada no Grupo Abril com relação à parte de comunicação é que eles têm uma abordagem segmentada. O que isso quer dizer? Significa que, em vez de você ter uma estrutura como um portal, ou se a gente estiver falando em termos de internet, você tem vários produtos como se fossem várias empresas separadas dentro da mesma empresa. Então, cada título desse é como se fosse uma empresa que tem o seu produto e que esse produto está no ar. Isso traz uma complexidade e uma diferença na hora de a gente abordar os conceitos, porque nós não estamos falando de um lugar único, nós estamos falando de várias áreas dentro da mesma empresa. Então, nessa abordagem segmentada, né, tem a parte de notícias, mulheres, jovens. A Abril tem o maior portal Teen do mundo, que é na Capricho. Veja é a 3ª revista de circulação no mundo, a primeira fora dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de uma coisa bem segmentada, cada um com o seu público, e cada produto desse tem que olhar para esse público diferente. A minha área lá é Abril Mídia Digital. O que a gente faz? A gente é responsável, como área, né, pela estratégia de desenvolvimento dos produtos e serviço digital da Abril. Então, nós temos desenvolvimento de produtos, mídias digitais, e-commerce, desenvolvimento de plataforma, tanto mobile quanto parte de publicação de notícias, CMS, aplicativos, e temos a área de infraoperações e segurança, que é a minha área. Isso tudo está dentro de uma mesma diretoria. Então, nessa diretoria, a gente desenvolve os produtos, junto com as redações das revistas, a gente ajuda a conceber os produtos, e a gente coloca os produtos no ar e mantém esses produtos no ar. Bom, aqui é só um exemplo, né, de quantas marcas a gente está falando. Tipicamente, cada nome, cada sigla dessa daí tem um site, ou tem um blog. Então, nós estamos falando de uma estrutura bem grande, e com essa segmentação que a gente está vendo aí. Muitas delas usam a mesma tecnologia, outras usam tecnologias diferentes, que foram feitos em tempos diferentes. Algumas dessas marcas têm o seu próprio publicador, não existe um publicador único. Nós temos uma iniciativa lá de uma plataforma
para justamente você conseguir, apesar da segmentação, você conseguir compartilhar conteúdos entre essas marcas. Então, a gente está desenvolvendo lá, que é uma outra área, mas desenvolvendo uma plataforma que é um sistema de sistemas, na verdade. Então, nós estamos falando de um ecossistema aí, bem grande. O que mais? Bom, presença multiplataforma. Nós temos mais de 60 sites, mais de 500 blogs, 2 aplicações para Smart TV, 25 títulos em tablets, 45 apps para iPhones e Android, 24 mobile sites, 42 serviços de SMS, MMS, e esses números vão mudando dia a dia. Bom, o que isso significa? Bom, significa que nós temos números grandes. Hoje a gente é o 12º player no ranking de audiência no Brasil. Algumas estimativas, né, 80 milhões de unique visitors, 600 milhões de page views, 2 bilhões de average impressions. E aqui onde chega na minha área, que nós temos mais de 1.000 máquinas virtuais. Nós usamos virtualização e temos a nossa infraestrutura de internet em um data center. E nós estamos falando de um parque realmente grande. Então, para administrar tudo isso, você tem que fazer uso de tecnologia e de métodos para que você consiga administrar isso de uma forma eficiente, dado o tamanho disso e a complexidade. Então, é basicamente disso que a gente está falando, em termos de operação. Bom, eu estou na área de operações e segurança. Essa é a última milha. É o final da cadeia. Então, historicamente, isso gera alguns problemas. Por quê? Porque quando aparece um problema na aplicação, ou no site, enfim, quem que é acionado? Operações. Talento? Operações. Sempre vai tocar o telefone de operações, no fim de semana, feriado, enfim. Então, se você está fazendo um produto que você faz um lançamento prematuro, ou que o produto tem muitos problemas, operação sente. Talento, põe mais máquina, você coloca mais máquina já sabendo que não vai resolver porque tem um problema na aplicação. Então, historicamente, isso, e dado que esse crescimento da Abril, no nosso caso, foi um crescimento exponencial, isso nos últimos anos, né? Então, você normalmente não tem muito tempo para se planejar para esse crescimento, e você simplesmente vai atendendo a necessidade como ela vai surgindo. E com isso foram surgindo alguns traumas também, né, por conta disso, de você colocar coisa no ar, aí quem é o culpado de um negócio não está funcionando, se é na operação, se é a máquina, se é o servidor, se é o link, enfim. Isso foi criando, ao longo do tempo, uma certa divisão, né? Você tem o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de operação. Já começou aí, você já tem uma divisão bem determinada e um muro crescendo entre essas duas áreas. E um jogando a coisa por cima do muro para o outro. Normalmente é assim que a coisa vai acontecendo. Então, qual que era o cenário que a gente tinha? Por conta desse histórico traumático, você acaba colocando muitos controles, toda hora passando e-mail copiando o chefe, né, que a gente chama da política de cover your ass, né, todo mundo tentando se proteger ali. E isso leva a uma burocracia e uma lentidão exagerada, porque todo mundo está querendo ficar no lado seguro. Outro problema que a gente tinha é que o pessoal de desenvolvimento dependia totalmente de operação para criar os ambientes de desenvolvimento e para gerir esses ambientes.
E isso, na visão do desenvolvimento, e de fato realmente acontecia, era muito lento e muito burocrático. Pô, eu preciso criar uma máquina para eu testar, colocar o meu servidor de aplicação, colocar um banco de dados. Você tinha que pedir isso, porque quem tem o controle, quem tem a chave do data center e do ambiente é a operação. Então, isso já também contribuía para criar mais um tijolinho nesse muro. Outro problema, deploy é um evento, né, que, em geral, não era um evento bem sucedido, né? Então, como a operação e a infraestrutura não participava do desenvolvimento, o produto chegava lá na frente e está aqui o produto, coloca ele no ar. Bom, aí a operação começava a olhar aquilo ali, bom, isso aqui não vai funcionar. Porque o ambiente que você desenvolveu não é o mesmo ambiente que a gente tem na produção. O pessoal de desenvolvimento não tinha noção, num ambiente daquele tamanho, de como as coisas estão na produção. Então, o que acontecia? O deploy era um evento mesmo. Você tinha que, a operação se resguardava para, olha, 3 dias antes do seu lançamento para colocar isso em produção. Você nos avise com 3 dias antes, porque aí nós vamos colocar, ver o que vai dar errado, porque alguma coisa vai dar errado. Então, para não deixar dar errado em cima da hora, onde está todo mundo já esperando para ver o negócio no ar, 3 dias antes para fazer o deploy. Era assim que estava funcionando. Por conta dessa política do cover as, todo mundo querendo ficar ali no lado seguro. E a conclusão disso tudo era que tinha uma dificuldade muito grande para entregar as coisas na velocidade do negócio, como o Sazima estava falando aqui. Então, nessas divisões, o negócio, ele olhava para a TI como um todo, para ele desenvolvimento, operação, ele é tudo a mesma coisa, com uma grande interrogação. Pô, não consigo, eu quero fazer os negócios tudo demorado, tudo lento. O pessoal começa a falar um monte de siglas, de cache, Akamai, CDN, enfim. E eu não sei de nada disso que eles estão falando e não consigo fazer o meu negócio. Então, esse é um cenário, né? Listei alguns dos problemas que a gente normalmente tem numa empresa grande que cresceu a infraestrutura, muitas vezes sem conseguir se planejar para fazer isso, e onde cada um está no seu silo. Bom, então o que era o problema? O problema era esse. Desenvolvimento de um lado, operações do outro, esse cara querendo mudança, executar as mudanças que ele está fazendo, e operações querendo, basicamente, estabilidade. O que um cara de operações mais quer é estabilidade, para não ter que ser acionado fora do horário, problemas, etc. E a gente tinha esse pipeline aqui, cada um no seu quadradinho, né? Cada área no seu quadradinho. Desenvolvimento desenvolvia, passava para QA testava, isso ia para operações coloca no ar. Segurança, eu coloquei aqui, porque segurança era uma coisa reativa e passiva. Ela só entrava no processo depois que já está no ar. Aconteceu algum problema, o cara vai ver por que deu problema. Segurança está totalmente fora desse ciclo. Então, lá nós temos uma preocupação grande com segurança, não só por questão de invasões e tudo mais, uma questão de imagem também, né? São sites que estão no ar, o grupo tem uma imagem, né, de seriedade e tudo mais, e você comprometer essa imagem pode ser um problema. Então, basicamente, esse é o ciclo que a gente tinha, que o Sazima até mostrou aí também num outro slide, né? Cada um desenvolvendo a sua parte, chegando aqui, e a hora que dá o problema, bom, aonde que deu o problema? Eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha parte, e a gente chega num momento que precisa mudar. Não pode ter vencedores em time perdedor. E, no final das contas, se o negócio dá errado,
deu errado para todo mundo. Não dá para dizer foi aqui, foi ali, não dá para ter vencedor. Eu fiz certo, isso tem que ser olhado como um time só. E a gente, apesar de estar na mesma diretoria, você tem as divisões e cada um olhava só para o seu time. Então, dado o problema, qual que era o desafio? Implantar a cultura ágil de ponta a ponta. Não só no desenvolvimento. O desenvolvimento já estava com cultura ágil. Scrum, todas essas coisas que a gente ouve falar relacionadas a desenvolvimento ágil. Mas se não for de ponta a ponta, numa organização desse tamanho, não vai funcionar. Sem perder a qualidade e nem o controle do ambiente. Porque a operação, ela também tem os seus problemas, ela tem que manter esse ambiente. Então, ela precisa ter controle. Se está todo mundo mexendo no ambiente, você tem várias portas de entrada para o ambiente, as pessoas estão mexendo no ambiente e como é que você consegue fazer o tracking disso, de hora que dá um problema, o que mudou? O cara fez um deploy lá, alguém mudou a versão e a operação não ficou nem sabendo, por exemplo. Isso é crítico. Então, a gente precisava ter a cultura ágil de ponta a ponta, sem perder a qualidade e com controle. Bom, e aí a gente foi encontrar insumos para isso nessa disciplina, né, chamada DevOps, que basicamente é você interligar, né, as várias áreas, fazer parte de uma mesma equipe. Olhar para isso, áreas diferentes, mas funcionando como uma mesma equipe. E aqui coloquei um cadeadinho, porque no nosso caso, e no caso de muitas outras pessoas ou empresas, você tem a questão de segurança também. Segurança tem que participar desse processo. A gente não queria mais uma segurança passiva, porque o custo disso é muito grande. A gente queria que todas essas coisas estivessem interligadas e funcionando como uma equipe. Então, a gente tinha o problema e quais eram os nossos desejos e os nossos objetivos. Bom, esse era um desejo do pessoal de desenvolvimento, muito válido. A gente quer autonomia total no meu ambiente de desenvolvimento. Eu não quero ter que ficar pedindo para a operação para criar um ambiente para mim, para ver um log no servidor para mim. Eu quero poder ver tudo isso, porque isso reflete no meu desenvolvimento. Se eu não tenho um acesso total, a minha velocidade de desenvolvimento, onde eu posso estar procurando insumos de por que a minha aplicação não está funcionando, fica muito lento, esse processo todo. Então, um desejo era autonomia total no meu ambiente de desenvolvimento. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, QA tem um ambiente de testes, e eles queriam uma autonomia e flexibilidade para criar e para gerir esse ambiente. Bom, como eu falei, maior sinergia entre essas equipes. A gente percebeu que, olha, se continuar separado desse jeito, cada um no seu quadrado, não vai funcionar. Então, precisamos dar um jeito de ter mais sinergia entre essas equipes. Junto com aquela lá de cima, rapidez e confiabilidade no provisionamento de infraestrutura. A gente precisa fazer isso de uma forma confiável e a gente precisa ter homogeneidade nos nossos ambientes. Então, a gente precisa que o ambiente de desenvolvimento que a pessoa está desenvolvendo seja o mais próximo possível daquilo que ele vai encontrar em produção. E também em termos de tecnologias, né? Aquilo que o cara está usando para desenvolver, o servidor de aplicação, o software de cache, load balance, etc., tem que ser o que a gente tem na produção. Nossa produção ela tem um conjunto de tecnologias lá que a gente usa. Se aparecer um produto que usa uma tecnologia que nós não temos, nós não vamos colocar. Porque para colocar isso, você precisa treinar pessoas para conseguir operar isso. Então, ao longo do tempo, a gente foi escolhendo as tecnologias
tanto de desenvolvimento quanto de operações, que nós vamos trabalhar. Então, esse conjunto tem que estar homogêneo pela área toda. Um outro desejo é que o deploy deixasse de ser um evento e passasse a ser mais um passo só no pipeline, um finalzinho do pipeline. A gente queria criar uma linha de produção onde as coisas passassem pelas suas etapas e o deploy fosse simplesmente um último passo, onde você aperta um botão e essa aplicação vai para a produção. Outro desejo, responsabilidade compartilhada, certo? Quando você tem algumas empresas que eu já ouvi isso, você fala assim, quem vende tem que entregar, para você não correr o risco de vender algo que não seja possível de ser entregue. Você está committed, né? Você está comprometido com aquilo que você está entregando. Então, essa responsabilidade compartilhada vai na linha de não tem vencedor em time perdedor. Então, o pessoal do desenvolvimento, por exemplo, a hora que a gente está colocando uma aplicação no ar, é bom vocês acompanharem. E não simplesmente, como às vezes acontecia, o cara programava o deploy para madrugada, beleza, o cara está dormindo na casa dele, o cara coloca a aplicação no ar, crashou. E aí? Esse cara não está participando do processo. Então, a gente queria uma responsabilidade mais compartilhada entre todas essas equipes. E o desafio de como fazer isso. Bom, era claro também que a gente não ia conseguir fazer nem 10% disso se a gente não aumentasse ainda mais o nosso grau de automatização, tanto em termos de ferramenta como de processo. A gente já tinha algumas automatizações, virtualização é uma coisa que vai nessa linha, mas a gente tinha que garantir que a hora que eu estou criando uma máquina, ela já nasça com todas as tecnologias, os templates, que segurança validou, que operações trabalha, né, que tenha tudo o que a pessoa precisa para desenvolver e que esteja aderente àquilo que a gente trabalha. Então, esse era um desejo, um objetivo que, em função dele, outras coisas iam ser possíveis. Sem automatização, a gente não ia conseguir num ambiente desse tamanho. Outra coisa é segurança. Segurança deixar de ser um mero espectador do processo, mas fazer parte desse ciclo também. A gente entendia que não podia ficar lá simplesmente esperando problemas acontecer, porque não participou do processo. Isso aqui se mostrou algo muito importante. A gente conseguiu, através de modelagem de ameaças, mapeamento de riscos na aplicação antes dela ser construída, eliminar uma série de problemas que certamente iam dar problema em produção. Um exemplo dessa questão de segurança. Uma redação queria fazer um produto que era, você sobe, o usuário sobe uma imagem e a imagem dele aparece como uma capa da revista. O título era Você na Capa. Pô, muito legal. Né? A pessoa poder colocar aquilo, depois coloca no Facebook e tudo mais. Simples e interessante. No modelo que a gente estava, o pessoal ia desenvolver isso, ia fazer, ia colocar em produção, e acho que não ia dar 1, 2 dias e ia aparecer um problema. E isso, de fato, aconteceu antes da gente fazer melhorar esse processo. Aconteceu exatamente isso. E, de novo, tinha pessoas querendo fazer a mesma coisa sem aquela lição aprendida lá. Qual que era o problema? Bom, dessa segunda vez que foram fazer uma outra redação, como eu falei, são várias empresas dentro da mesma empresa, essas lições aprendidas normalmente não circulam assim com tanta velocidade.
Sentou um cara de segurança junto na hora de discutir o projeto. Ah, legal, você vai subir uma imagem? Tá, você tem... o seu sistema faz uma crítica do que está subindo? Se isso aí realmente é uma imagem? Ou se tem um vírus aí? Não. Mas a gente pode colocar. Ok. E se alguém subir uma imagem com um conteúdo inapropriado? Né? Pedofilia? Ou alguma coisa que vá gerar um comprometimento da imagem da empresa, porque, ok, o cara pode fazer isso no Photoshop, que foi a resposta que nos deram. Ah, mas alguém pode fazer isso no Photoshop e colocar lá, eu não tenho culpa. Ok, só que a imagem que foi subida está num servidor da empresa. Você tem ferramenta para localizar essa imagem, se alguém fala, olha, subiram uma imagem minha com conteúdo depreciativo usando aí o seu sistema. A sua aplicação consegue localizar essa imagem no, sei lá quantos 1000 arquivos você vai subir lá? Não tinha nada disso. Né? Então, assim, são exemplos de coisas que a gente consegue matar no começo, né, que certamente daria um problema lá no final, porque essa equipe estava junto com as outras equipes. Isso terminou com escolhendo fazer um esquema de moderação naquilo que está subindo, não tem jeito. Tinha que alguém moderar aquilo, receber, olhar se aquilo ali é um negócio apropriado ou não, e para colocar. Enfim. Ou a pessoa assume o risco. Né? A gente tem um processo lá que ele assina uma carta de risco, que ele assina, o diretor lá assina e tal, que é o risco que ele está comprando, assumindo para colocar aquilo no ar. Bom, dado o problema, dados... Pois não. Sim. E deu problema. Não, eu estou dizendo, deu problema, porque realmente fizeram isso que, na primeira vez que fizeram essa solução, né, que a segurança não participou nada, teve um problema. A pessoa subiu, fez imagem lá que não podia, tal, teve uma reclamação e os caras tiveram um problema. Isso há alguns anos atrás, um outro título. Não, acho que foi a Nova Escola mesmo, né? Foi o Félix. Foi a escola. E tinha outra redação que estava querendo fazer o mesmo feature. Né? Mas, assim, é o exemplo de que você tem que combinar os expertises, né, de coisas que algumas pessoas estão preocupadas com alguma coisa e não estão preocupadas com outra. E o produto final é uma somatória de tudo isso. Bom, então, dado o problema, os desejos e os objetivos, algumas ações e soluções que a gente deu nessa direção. Bom, a gente começou a formar equipes multidisciplinares, como o Sazima colocou lá. Então, num projeto novo, a gente tem pessoal de desenvolvimento, além do pessoal de negócio, obviamente, mas desenvolvimento, tem uma pessoa de infra, além de QA, e um cara de segurança. Às vezes esse cara de segurança entra mais no começo, depois no fim, para ver se aquelas recomendações foram seguidas ou não, mas participa do projeto. Então, a gente tenta colocar nesses projetos sempre esses papéis. Às vezes é uma pessoa dedicada, às vezes é uma pessoa part-time, mas ela faz parte do projeto. Bom, fizemos uma revisão dos processos. Bom, por que você precisa de 3 dias para fazer esse deploy? Aí reúne todo mundo levanta o histórico, chora porque reclama do passado e tal, faz aquela sessão de psicanálise ali, e beleza, tá bom, ok, mas e aí, como é que a gente melhora isso? Então, em vez de um processo que foi estabelecido lá em operações, chamou todo mundo na mesa e fala, bom, e aí? A gente precisa ter essa responsabilidade compartilhada, tá certo? Se você quer mais flexibilidade, você vai ter mais poder,
Só que esse poder te traz, vem junto uma responsabilidade, né? Grandes poderes, grandes... Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, bom, não dá para deixar isso a cargo simplesmente de uma equipe. Juntou essas equipes e, bom, vamos revisar esse processo, né? A gente mudou isso e foi para uma solução onde estamos num modelo intermediário, onde agora você tem um painel de deploys de hora em hora, e a pessoa escolhe lá o horário que ela quer fazer o deploy, tem um painel ali, acessa a ferramenta para marcar isso, a própria pessoa marca o deploy, não precisa mais pedir para a operação, coloca lá o contato de quem vai acompanhar o deploy e tudo mais. Por que eu estou dizendo que é temporário? Porque a gente quer depois chegar num momento onde esse deploy realmente não precisa mais ter essa grade, né, de grade de horários. A gente está nesse espaço intermediário, que foi as próprias equipes que decidiram, não, beleza, de hora em hora nos atende, por enquanto, vamos acompanhar para ver como isso evolui, e depois a gente vai mais para frente, mas tem atendido, e isso é uma dos que o pessoal reputa como um dos grandes ganhos, que agora ele não depende mais ali de ter um fluxo, um processo burocrático para fazer, ele mesmo vai lá, marca, e esse deploy é executado, ele acompanha e tudo mais. Bom, hardening de ambiente. Então, nós fizemos um processo grande de definir templates alinhados com segurança e alinhado com operações para puppetizar esse ambiente todo. Então, o Puppet ele vai gerenciar qualquer mudança que aconteça no ambiente. Você tem um Puppet Master, tem os Puppet Slave que vão promover as atualizações necessárias. Se saiu algum bug fix, alguma coisa assim, ele automaticamente vai detectar que aquilo mudou, né, e promover a atualização. A gente tinha, isso caiu muito, não tem acontecido mais, o problema de você ter vários servidores, né, servindo aquela aplicação, e você ter versões de componentes diferentes de uma ou de outra. Aquele problema na PlayStation 5. Na PlayStation Networks aconteceu justamente isso, né? Uma máquina que estava parada, ela subiu, estava com uma versão antiga, o hacker entrou ali, e dali ele fez tudo, a máquina não tinha uma auto-atualização. Bom, nós colocamos aqui um arquiteto de infra nas equipes, nos projetos. Isso foi fundamental, né, para que o projeto fosse concebido e realizado de forma que, a hora que ele chegasse em produção, ele chegasse com o formato certinho para já entrar em produção. Porque, bom, eu comecei na época que os sistemas eram uma máquina só, você acessava por um terminal, né? Depois você vem o cliente-servidor, né? Depois separou o banco de dados, depois separou o servidor de aplicação, e hoje você tem aí, para uma aplicação única, você tem aí dezenas de componentes. Você tem cache de vários tipos, load balance, CDN, tem vários componentes desses. E é difícil quem está desenvolvendo ter essa visão toda de como essas coisas funcionam na hora que a aplicação está lá em produção. Isso também é um dos benefícios, né? A hora que você aproxima essas equipes, o desenvolvedor começa a entender mais da operação, da produção, de como o software dele se comporta em produção, e a operação começa também a entender melhor as mazelas ali, o que o pessoal de desenvolvimento está precisando, né? E como eu falei, a gente colocou uma nova abordagem em termos de segurança para atuar no início da cadeia. Então, a gente faz mapeamento de risco, modelagem de ameaça, fazemos code review, né, o desenvolvimento usa Git, o pessoal baixa um diff automaticamente no processo, toda vez que ocorre uma modificação, uma versão nova, o processo automaticamente no pipeline gera um diff das versões, e isso é enviado para o pessoal de segurança que faz um code review. Normalmente, como você está trabalhando com
com um desenvolvimento mais contínuo, né, você está fazendo mudanças o tempo todo e mudanças menores. Então, a gente está trabalhando no início da cadeia e também com treinamento. A gente fez um processo grande de treinamento para os desenvolvedores voltado para a segurança. Como desenvolver com segurança em mente. Outras ações e soluções que a gente colocou, né? Fizemos esse pipeline de desenvolvimento com Continuous Integration, automação de testes, para que isso entrasse no processo, né? O pessoal gastar e investir um tempo em automatizar testes, para que cada vez que você gere uma versão, você passe por esse processo e não quebre nada. Gestão de configuração de ambientes, como eu falei. E a parte de provisionamento automático de infra, o conceito de infraestrutura como um serviço. Como que a gente fez isso? A gente criou uma cloud privada, né, open source, usando um software open source, de forma que o pessoal de desenvolvimento tem acesso a esse ambiente e eles mesmos criam as máquinas e os ambientes que eles quiserem dentro dessa cloud privada. Isso, definimos todos os templates, né, como isso ia funcionar, porque isso nos daria o controle do ambiente, né, a homogeneidade e tudo mais. O cara vai lá, ele não tem uma flexibilidade para colocar coisas que não existem no ambiente. Ele tem lá um menu de coisas que ele consegue colocar, mas ele mesmo faz isso, ele não precisa mais de infra. Né. E também, então, os times começaram a controlar isso, e também investimos em cloud, estamos investindo em usar a cloud pública, em AWS. Porque aí a gente vai ganhar depois em escalabilidade, né, previsão de capacity melhor com a AWS. Por que eu coloquei aqui o CAPEX e o OPEX? Bom, se você está usando uma cloud pública, tipicamente você está pagando por mês o uso daquela infraestrutura. Então, diferentemente de uma startup, por exemplo, que já nasce com, né, o ideal é já nascer, uma empresa hoje para criar, você já tem uma série de vantagens de usar um esquema desse, que você não precisa investir, né, em equipamento, você pode ir usando conforme a sua demanda vai aumentando. Mas aí você está gastando todo mês serviço. Aqui, a gente tem um parque de máquinas que a gente renova a cada 2, 3 anos, ou que a gente renovou. Então, já é um investimento que você já fez esse investimento, na verdade. Então, a gente criou essa cloud privada em cima de equipamentos que já estavam depreciados no nosso data center, né? O investimento já tinha sido feito, então a gente não tem o custo aqui mensal de usar esses ambientes de desenvolvimento numa cloud pública. Tá? Então, basicamente, o raciocínio é esse. Se você já tem algum investimento, dá para você ir por essa linha. Se você quer trabalhar com a parte OPEX no seu orçamento, você pode ir para uma cloud pública. Né? Inclusive, o lema da Amazon é troque o seu CAPEX pelo OPEX. Né? Vai depender da empresa, dos momentos que ela está ali naquele ano, que a contabilidade quer direcionar mais para OPEX ou para CAPEX. Bom, os resultados. Os ambientes já nascem padronizados. Velocidade de entrega de features caiu de dias para minutos, sem pular etapas no processo. Então, pequenas modificações já entram no pipeline, a pessoa atualiza a versão, isso passa pelos testes, os testes de QA, e já pode ser promovido para a produção. O deploy virou atividade rotineira, não tivemos mais problemas de deploy quebrado por diferença de ambiente. Aumento significativo da maturidade das equipes como um todo. O dono do produto, né, controla melhor quais features e quando esses features entram em produção. Ele tem mais controle agora, ele é o dono do negócio, ele fala, aperta o botão e coloca em produção.
E em 2012 nós não tivemos nenhum incidente de segurança, contra 8 em 2011. Aqui, na verdade, a gente colocou outras medidas, né? Acesso VPN para os admins, Web Application Firewall e tudo mais. Mas eu acho que é um número interessante. Então, rapidamente, os próximos passos, o que a gente pretende fazer ainda? O ambiente já nascer com monitoração integrada nesse ambiente. Desenvolvimento, de QA, quando criar uma máquina nova, tanto em produção quanto nesse ambiente, já nascer com toda a instrumentação de monitoração. Isso a gente está fazendo agora. Monitorar a saúde da aplicação, né? Não apenas o hardware, não apenas os sinais vitais lá, CPU, memória, etc. A gente quer criar a cultura de monitorar a aplicação, né? E isso a gente quer. Isso tem que vir de um mindset para todo mundo também, não simplesmente cria-se a aplicação, coloca em produção, agora a operação vai monitorar essa aplicação. Incrementar o uso de Blue Green Deployment. Blue Green Deployment, você criar um ambiente separado, onde você faz o deploy nesse ambiente, e depois você simplesmente chaveia pelo balanceador, a hora que você percebeu está estável, você já testou e tudo mais, você simplesmente pelo balanceador você direciona para esse ambiente. Estamos fazendo algumas coisas nessa linha também. Aprofundar o uso de cloud para scaling e replicação geográfica, disaster recovery e tudo mais. Métricas, né, e metas. E aqui também, de novo, né, o mindset em todos os níveis. A gente quer que o desenvolvedor, na hora que está desenvolvendo uma aplicação, ou desenvolvendo uma parte dessa aplicação, ele já pensa, como é que eu vou monitorar se essa minha aplicação está legal? Porque ela pode estar funcionando, mas pode ter algum componente interno dela que já está com uma tendência de deteriorização e a gente não está percebendo, só vai perceber a hora que o problema acontece. A gente quer começar a monitorar essas tendências. E a gente entende que realmente isso tem que estar na cabeça de todo mundo. O cara, na hora que está concebendo o produto, ele já tem que pensar nisso. Ele já pensa em alguns, né? Page View, Unique View, coisa assim, mas como monitorar se esse serviço, do ponto de vista de infraestrutura ou da aplicação, está realmente funcionando. E resumindo, bom, a nossa experiência, para uma empresa grande, otimizar só uma área não resolve, você tem que fazer isso de ponta a ponta. Como eu falei, startup já nasce nesse modelo, é mais fácil nesse aspecto. Está todo mundo no mesmo barco, fazendo um produto único, né? As pessoas, em geral, sentam perto, uma da outra, está todo mundo interagindo ali constantemente. Numa empresa grande, você provavelmente já tem essas áreas separadas, né? Paciência com a curva de aprendizado. A gente começou por um time, né, em vez de chegar e colocar isso para todo mundo, usando a abordagem em linha aí, né? Vamos colocar num time primeiro, vamos ver como é que isso evolui, como é que isso acontece. E tem que ter uma paciência, porque você tem que criar todo um ferramental embaixo para suportar isso. Senão você não consegue, de automatização dos processos e automatização dos ambientes e tudo mais. Bom, então são necessárias iniciativas tecnológicas, pessoas. Então, a gente começa a selecionar melhor as pessoas que entram, né, na empresa. O cara está alinhado com isso ou não? Ele é um cara que vai estar no seu quadrado ou ele vai estar no time, né? Se a pessoa não está adequada, melhor é sair, né? A gente tem que estar com o time coeso nesse aspecto. E organizacional, como o Sazima colocou também, né? Você tem que facilitar a estrutura para isso. Por exemplo, os arquitetos de infra estão na minha área, mas eles, matricialmente, eles estão respondendo para o dono do projeto, naquele projeto. Então, isso você tem que trabalhar também para que isso aconteça de uma forma natural, né, direta, sem grandes burocracias, porque quando você está desenvolvendo um produto, enquanto você está desenvolvendo o produto, é fácil você manter essa equipe. Mas na hora que esse produto entra numa certa estabilidade, você já não precisa mais daquelas pessoas todas, o cara já quer trabalhar numa outra coisa, então você tem que gerenciar todas essas expectativas. Então, basicamente isso. A gente tem tecnologia, tem pessoas e tem a empresa, né? Uma conclusão parece meio óbvia, mas de fato aqui aconteceu também.
Bom, era isso. Está aqui meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre algum aspecto mais profundidade. Então, o que a gente está fazendo? Nós juntamos de novo um grupo que tem desenvolvimento, tem produto, qualidade, juntamos a turma toda de novo. Na operação, o que a gente está fazendo, ao longo do tempo, a gente começou a usar várias ferramentas, né? Cada uma monitora uma coisa. Então, usa APG, usa Nagios, usa Pingdom, tem de tudo. Então, falamos, bom, acho que está na hora da gente tentar consolidar isso numa plataforma única, ou pelo menos em uma ou duas plataformas, para que a gente possa ter lá o nosso dashboard de monitoração numa ferramenta só. Então, estamos nesse processo. Então, do lado do ferramental tecnológico, a gente quer prover uma infraestrutura onde isso possa ser apresentado. Tá certo? Então, no desenvolvimento, o pessoal tem que criar esse mindset, e aí, ele, sabendo a plataforma que a gente tem, ele vai criar os ganchos, via SNMP, via HTTP, enfim, nós estamos definindo esse processo para que ele consiga pendurar isso e criar o seu dashboard particular. Então, a gente está procurando coisas que você possa criar vários dashboards, consiga criar relatórios e tudo mais. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso, em cima de uma ferramenta única para a gente não ter cada um com a sua ferramenta. Isso é importante também. Senão, tentar ter uma visão única. Às vezes você não consegue isso com uma ferramenta só, entendeu? Mas a gente quer diminuir um pouco esse número de ferramentas para conseguir fazer isso. Você considerou o aspecto de segurança? Sim. Você apresentou alguns exemplos que conjecturar vírus, que é sistema, imagem, que é marketing, que é mercado, e não falou nada a respeito a jurídico. Como se configura o departamento de segurança? O que vocês chamam de segurança? Porque esses desdobramentos podem ser muitos, né? Sim. Bom, lá na Abril a gente tem uma auditoria de risco, né, a governança e tem, obviamente, o jurídico. Algumas dessas questões, o pessoal de segurança, alguns desse pessoal já trabalhou na auditoria, né? Então, o jurídico normalmente não participa do início do processo, mas com esse background do pessoal de segurança, tem algumas questões que ele falou, isso aqui tem que consultar o jurídico. Encaminha para o jurídico, tem um fluxo lá e o jurídico é envolvido. Ou nos incidentes também, né? Incidente, obviamente, sempre tem que incluir o jurídico. Diz uma coisa, vocês teriam algum sistema de gestão do conhecimento para essa administração do conhecimento gerado em cada processo? Sim, nós usamos o Confluence. Não sei se você conhece, é uma ferramenta de colaboração, né? E isso está bem espalhado na empresa hoje, não só na área de tecnologia, mas outras áreas já estão começando a usar, e a gente tem usado essa ferramenta. Foi uma das coisas que a gente levantou, eu não citei aqui, mas nos desejos lá, bom, precisamos centralizar essa informação, e hoje isso de fato pegou mesmo. Na verdade, algumas pessoas já estavam usando, e normalmente é melhor quando acontece assim, né? A coisa vem de baixo para cima. O pessoal já está usando e a gente promoveu aquilo para uma ferramenta oficial, né? Ok? Vocês usam como metodologia TDD, BDD ou QA feito depois do desenvolvimento? Bom, QA não é muito a minha praia, mas o Félix acho que pode responder. Só para me apresentar rapidinho, meu nome é Rafael Félix, eu fui uma das pessoas envolvidas na iniciativa que na verdade, assim, o Ejo citou um time, começar por um time. Eu fiz parte desse primeiro time. E a resposta é sim. Eu não sou o cara de desenvolvimento, eu sou arquiteto de infraestrutura, na verdade. Tanto que tem uma apresentação com detalhes técnicos que a gente faz, que faço eu e mais um desenvolvedor, mas aí é papo para 2 horas aí, só para falar disso. Mas TDD e BDD estão, sim, contemplados no ciclo de desenvolvimento na maioria dos produtos que a gente tem internamente lá. E isso acontece continuamente. Isso acontece como se o time utiliza-se de metodologias ágeis, fazer teste, seja ele funcional, cobertura
isso vira tarefa dentro de história que ganha ponto dentro do sprint e vai ser priorizado pelo PO, como uma feature. Então, isso também tem muito disso. Você tem que priorizar e jogar para o teu Product Owner, né? E fala para ele, ó, apesar de isso ser um requisito não funcional, você não vai ver uma melhoria direta no teu produto, isso aqui é importante porque você vai garantir que não há quebra ou problema de regressão mais para frente. Responde a pergunta aí. Acho que já deu, né? Pode conversar depois.